Salve pessoal, voltamos para o nosso último bloco então da aula de hoje. Seguimos aqui, ilegalidade nessa prisão, fato novo. O que temos aqui? Pessoal, presta atenção, olha aqui, ó. Parágrafo 4º aqui, o parágrafo 4º, do 310, ele trouxe para nós um elemento novo, tá? Que diz o seguinte: quando a audiência de custódia não sair em 24 horas, a prisão se tornará ilegal. Ou seja, ele traz um elemento objetivo, que diz por que a prisão ficará ilegal. O detalhe é que este parágrafo, o parágrafo 4º do 310, está com a sua eficácia suspensa. Dentre tantos lá artigos do pacote anticrime, ele também teve a sua eficácia suspensa por decisão do STF. O problema é que vocês abrem o código e vocês olham o parágrafo 4º do 310 lá. E aí nós voltamos à vaca fria, que sou eu dizendo para vocês que eu penso que a banca não pode cobrar de vocês, que eu entendo que se cobrar vai ser uma questão anulável. Agora, e aí, né? Se ela coloca na prova assim, segundo o artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, se a audiência de custódia não acontecer em 24 horas, e aí? A prisão é ilegal. Torna-se ilegal. E aí eu marcaria que sim. Quem errou, eu diria para recorrer, tá? Por conta dessa suspensão. Mas então fica ligado. O 310, que fala o que o juiz vai fazer e que fala que ele tem que promover a audiência de custódia, tá valendo. O que não tá valendo é assim, mas se a audiência de custódia não acontecer em 24 horas, a prisão fica ilegal. É isso que não está valendo. Certo? Bom. Aí eu trouxe aqui também o artigo 3º-B, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ele veio recentemente. Ele ficou famoso recentemente quando o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Bolsonaro ao pacote anticrime. E um desses vetos era o parágrafo 1º do 3º-B. O que diz o 3º-B? Diz que nessa audiência de custódia é vedado o emprego de videoconferência. O presidente tinha vetado, o Congresso agora derruba esse veto e, portanto, é vedado o emprego de videoconferência na audiência de custódia. Tá? Então, fique esperto, é um dispositivo que não é de agora, mas recentemente, né, que foi derrubado esse veto, né, em 2021, então fiquem atentos, porque a audiência de custódia não pode acontecer por videoconferência. Certo, pessoal? Então vamos ver a preventiva agora, então, ó. Vamos ver a preventiva. Antes disso, Brandão, fala das medidas cautelares, explica essa parte geral para eles. Gênio da lâmpada, por isso que o material é importante para nos dar o roteiro. Vamos lá. Pessoal, o que vocês têm que saber? Medida cautelar é gênero do qual a prisão... ficou muito grande isso daqui, peraí. Medidas cautelares são gêneros do qual a prisão cautelar é espécie. E aí a prisão cautelar vai poder ser preventiva e temporária. E aí eu vou ter o que a gente chama de medidas cautelares diversas da prisão, que estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. A prisão cautelar é só mais uma das medidas cautelares. O que é uma medida cautelar? É uma medida que serve para proteger, para acautelar o processo ou a investigação.
E ela pode se dar tanto como a prisão, quanto como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, quanto como, por exemplo, o recolhimento domiciliar noturno, a proibição de frequentar determinados lugares, a retenção do passaporte. São medidas cautelares que não têm relação com a prisão, diversas da prisão. O Código de Processo Penal, ele regula as medidas cautelares e dentro do título das medidas cautelares é que ele vai trazer a prisão. Então agora nesse início, nós vamos tratar de alguns temas que vão ser também ligados à própria prisão preventiva que nós vamos estudar depois. Então eu vou chamar a atenção de vocês, fiquem atentos. Vamos lá. O artigo 282 fala que as medidas cautelares previstas aqui então nesse título, que englobam todas as medidas, elas vão ser aplicadas quando? Quando houver necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de determinadas infrações. Nós vamos ver que o artigo 282 aqui, inciso 1, ele é parecido, só que com outras palavras, com o artigo 312 do Código de Processo Penal, que é um artigo específico para a prisão preventiva. É um artigo específico para a prisão preventiva. Então, aqui, vocês têm que saber que essa ideia de para que serve a medida cautelar, ela é aplicável, sim, a todas as medidas cautelares, inclusive a prisão. Mas, no 312 do Código de Processo Penal, eu vou ter um artigo parecido com esse, que se destina unicamente à prisão. Porque quando eu falo aplicação da lei penal à investigação ou à instrução, eu estou falando para que o indivíduo não fuja, a medida cautelar pode ser importante, para que o indivíduo não prejudique a investigação ou o processo, ou para que, eventualmente, o indivíduo não pratique novas infrações, que vai ser parecido com a expressão que nós vamos ver lá no 312, garantia da ordem pública ou econômica. Tá? Esses são os motivos que vão ensejar um indivíduo a sofrer uma medida cautelar. Buenas, essa medida cautelar precisa ser sempre proporcional. Proporcional. Eu tinha até posto aqui para vocês. O que vocês têm que cuidar? Estou tratando do gênero medida cautelar. Portanto, é aplicável a todas as medidas cautelares, inclusive a prisão. O que vocês têm que cuidar é que quando a gente fala da prisão mais adiante, vocês vão ver que é fundamental para a prisão que haja prova da materialidade e indícios de autoria. O que nós chamamos de fumaça do cometimento do delito. Tá? Prova da materialidade e indício de autoria. Prova de que aconteceu um crime e indício de autoria. Só que aqui, o 282, ele não diz que isso é requisito da medida cautelar. Os autores de processo penal dizem que seria um requisito. Mas vocês não têm que saber dos autores de processo penal aqui, tá? Nesse sentido. Então, o que é aqui necessário para existir uma medida cautelar diversa da prisão? Agora sim, diversa da prisão. É necessário que tenha como função que ela busque, que ela seja necessária para proteger a investigação ou o processo, que ela seja necessária para garantir que o indivíduo não fuja, que ela seja necessária para que o indivíduo não cometa novos crimes. Agora, quando eu falar de prisão, vocês vão ver que o requisito vai ser um e o fundamento vai ser outro. Tá? Então não podemos misturar aqui, certo? Buenas. Essas medidas cautelares. Elas não podem ser decretadas, qualquer uma, as diversas da prisão ou a prisão, elas não podem ser decretadas de ofício pelo magistrado, elas não podem ser decretadas por uma iniciativa própria do magistrado. Deve haver um requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou do assistente. Quem é o querelante? O advogado da vítima. Perdão. Quem é o querelante? A vítima nas ações penais privadas, que tem que ser representada por um advogado. Tá? Quem é o assistente da acusação? Agora sim, é o advogado da vítima nas ações penais públicas e que vai atuar ao lado do Ministério Público, por isso é chamado de assistente de acusação. Ministério Público, querelante e assistente vão requerer essas medidas cautelares ao juiz. A autoridade policial vai representar
por uma dessas medidas cautelares, quaisquer que sejam, ao magistrado. E o magistrado, sempre por provocação, vai poder decretar essa medida cautelar. Agora, cuidem. Ele não pode decretar de ofício. Ele não pode decretar sem a provocação das partes. Mas ele pode revogar. Ou ele pode substituir por provocação das partes. Sem provocação das partes, essas medidas cautelares. Por quê? Ora, porque se ele percebe que a medida cautelar já não é mais necessária, seja ela qual for, nada mais natural do que revogar. Por quê? Porque a nós todos é dado o direito, né, de presunção de inocência. Se ele percebe que aquela medida não está sendo útil, ele pode substituir. Pode substituir aqui para melhorar a situação do indivíduo, que ele não fique tão restrito com os seus direitos. Certo, pessoal? Buenas. Vamos tocando aqui. Aí. Um detalhe importante, que foi até um pouco modificado agora no pacote anticrime, mas que já existia, ele só se incrementou ele, é o contraditório nas medidas cautelares. Todas, inclusive na prisão. Tá? Quando não são todas, eu falo. Todas, inclusive na prisão. O que é o contraditório? Ao requerimento ou a representação pelaquela cautelar. E aí, salvo o caso de urgência, salvo o caso de perigo de ineficácia, o juiz, ao receber esse pedido, ele deve intimar a parte contrária aqui para que ela se manifeste no prazo de 5 dias. O pacote anticrime estabeleceu esse prazo aqui. Claro que o juiz deve instruir tudo para que a parte contrária, né, entenda o que está acontecendo, e ele só vai intimar ela quando, pessoal, isso não acabar com a possibilidade do exercício daquela medida cautelar. Porque vocês podem pensar o seguinte, eu vou avisar o delegado, o advogado do indivíduo de que nós queremos prender o cliente dele. Que loucura! Ele vai avisar o cliente vai fugir. Se houver esse risco, não haverá o exercício desse contraditório. O que vocês têm que saber? É que essa é a regra. A regra é que a gente intime a parte para que ela se manifeste. Olha, não precisa me prender. Olha, não precisa me botar um monitoramento eletrônico. Olha, não precisa me colocar em recolhimento domiciliar. Por isso. Então, o contraditório ele é interessante por conta dessa possibilidade de, antes de o indivíduo sofrer a medida restritiva, que ele possa se explicar e daqui a pouco o magistrado perceber. É verdade, não é tão necessário. Tá? Mas, de novo, em caso de urgência, quando ele possa tornar ineficaz a medida, ele não é exercido. O juiz não propicia esse contraditório. Tá? Lá no artigo 319, pessoal, eu tenho o rol das medidas cautelares diversas da prisão. Então, como medida cautelar, eu tenho a prisão, eu tenho as duas modalidades, preventiva e temporária, e mais lá no 319 eu tenho o outro rol. Como eu já falei, perdão, retenção do passaporte, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequência em determinados lugares, tá? Internação provisória no caso do inimputável, semi-imputável, certo? O afastamento da função pública. Então, eu tenho um rol de medidas lá que vão poder ser decretadas durante o curso do processo penal. Vejam, olhem que interessante, o juiz ele não precisa, para proteger o processo ou a investigação, prender obrigatoriamente o indivíduo. Antes dessas medidas cautelares existirem, ou o juiz deixava o cara solto, ou para proteger um processo ou investigação, prendia. Agora eu tenho esse meio termo, isso é muito importante aqui, pessoal, muito importante. Buenas. Queridos, nós estamos encerrando a aula de hoje. Eu não vou começar a prisão preventiva agora, tá? Vou acabar aqui para que nós, na próxima aula, possamos ver com mais calma. Nunca esquecendo, a prisão preventiva, ela é modalidade de medida cautelar. A ela vão se aplicar todas as regras da cautelar, só que a prisão preventiva vai ter regras mais específicas, mais fortes, que é o que veremos na aula que vem e que, portanto, deverão ser seguidas também. Certo? Grande abraço e até a próxima, queridos. Lá atrás eu falei para vocês
que nós tínhamos 3 formas de prisão. Definitiva, a decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, a cautelar e a em flagrante. Que foi o que nós já vimos. Quando eu trabalho a prisão cautelar, a principal prisão que cai para ti na tua prova é a prisão preventiva.